Oi gente, eu sou a Duda e hoje é oficialmente o primeiro vídeo de 2019, então vamos para uma retrospectiva literária. Este é o primeiro vídeo que eu estou gravando e eu acho que postando também em 2019, então faz um ano que se inicia. E hoje eu queria conversar com vocês sobre as minhas leituras de 2018. Eu já fiz isso nos anos anteriores, então se você quer dar uma olhada no do ano passado, na minha retrospectiva, eu vou deixar aqui em cima nos cards. A última, né? Porque eu também já fiz outras antes dessa. E a retrospectiva que eu faço nada mais é do que pensar sobre o ano anterior, sobre o que eu li, os gêneros que eu li. Logo vocês vão entender, se você ainda não conhece, não viu a outra. Então eu penso assim em algumas coisas, ou aspectos gerais das leituras que eu fiz, que geralmente eu não fico consciente ao longo do ano. E olhando pra trás dessa visão geral do ano anterior, eu penso se eu quero ler mais algum gênero, mudar alguma coisa nas minhas leituras. Então eu sempre gosto muito de fazer isso e ao longo do ano eu mantenho uma planilha, é aquela planilha online do Google mesmo. Eu sou péssima pra mexer em Excel, essas coisas, então eu faço online naquela parte do Google Drive e deixo lá a planilha e vou preenchendo ao longo do ano com minhas leituras. Aí eu coloco lá o livro que eu tô lendo, coloco o mês que eu tô lendo pra ter uma ideia dos meses que eu leio mais, os meses que eu tô lendo menos. E aí eu vejo assim, no geral, quais são os autores. Daí eu também vejo a nacionalidade do que eu tô lendo, quais são os países que eu tô lendo, se são autores homens, autores mulheres, e vou fazendo esse apanhado sempre no ano seguinte. Então vamos lá pensar sobre 2018. Em 2019 eu li um total de 79 livros, eu não lembro exatamente quanto eu li, nem falei 2019, né? Em 2018 eu li um total de 79 livros. E eu não lembro exatamente quanto eu li em 2017, mas eu sei que eu sempre fico nessa média de 70 e poucos livros a 80 e poucos livros, geralmente sempre é assim. Então nos últimos anos, pelo menos, acho que uns 4 anos pra trás, eu sempre leio mais ou menos a mesma quantidade de livros. Em 2018, eu deixei alguns livros no caminho, assim, são livros que eu quero concluir, então teriam sido mais caso eu tivesse concluído, mas sempre acontece isso, né? Então, no total foram 79 livros, que dá uma média de 6 livros e meio por mês, o que eu considero uma média bem boa, né? Eu quero cada vez ler mais, a gente que gosta de ler, né, sempre tem essa vontade de ler mais e mais e mais, mas é claro que devemos respeitar um ritmo, então o ritmo de cada um, o meu pode ser completamente diferente do seu, e levando em consideração que eu trabalho com livros, eu trabalho com um canal, é normal que eu leia uma quantidade maior de livros. Ainda que antes de trabalhar com o canal eu também tivesse mais ou menos essa média, né? Geralmente eu ficava nesse número, mas não é algo que eu penso conscientemente. Então toda vez que eu preparo metas para o ano seguinte, eu nunca coloco metas de números, porque eu acho que isso é muito relativo. Às vezes você quer ler livros super grossos, livros que demandam mais do leitor, né, que são livros mais lentos, que você passa mais tempo com eles, ou livros que você vai refletir, então vai ler devagar e anotar. Então não tem porquê, né, ficar pensando em relação, eu pelo menos é o que eu acho, em relação a número de livros. É uma coisa assim que eu olho quando o ano passa e penso, ah, legal, eu gosto de ler bastante, mas eu não fico pensando em metas, números de leituras, né? Então, enfim, só pra, né, ter essa informação aqui, foram 79 livros. E daí eu vou começar com a informação mais básica de todas, que é o formato. Eu sempre gosto também de ver quantos livros eu li físicos e quantos livros eu li no Kindle. E é engraçado porque claramente isso foi aumentando ao longo dos anos. Antes eu lia só livro físico, depois eu fui mudando isso muito aos poucos, mesmo com o dispositivo digital, né, leitor digital. Às vezes eu só lia, sei lá, uns 5 livros e-books, no caso, no ano. Mas agora em 2018, já tinha mudado isso em 2017. Em 2018 eu li 24 livros em e-book, livros no Kindle, e 55 livros físicos. Então ficou uma média, tô olhando no celular, claro, ficou 69,6% de livros físicos. Eu acho uma média boa, porque eu sei que dificilmente eu vou deixar isso equilibrado. Eu tenho muito mais livros físicos, então é normal também que eu leia mais livros físicos do que e-books. Eu vou sempre deixar os gráficos aqui ao lado, porque eu tô com os gráficos no celular, eu faço os gráficos pela planilha que eu tenho do Google. Uma coisa que eu tô bem feliz de finalmente ter mudado, porque nos anos anteriores, quem assistiu, eu sempre falava, né, que eu lia um pouco mais, muito às vezes, de autores homens do que autoras mulheres, e era algo que eu fazia completamente inconsciente. Eu não ficava pensando assim, mas chegava o final do ano e eu percebia que eram muito mais autores homens. E este ano foi, acho que, a primeira vez que eu li mais mulheres, e isso é uma coisa que eu tentei, que eu quis conscientemente mudar em 2017, né? Eu falei isso no vídeo, que eu queria ler mais autoras mulheres e eu quero continuar lendo cada vez mais, até para equilibrar ao longo de toda a minha vida, porque pelo visto eu sempre li mais autores homens. Em relação a isso, foram 46 livros de autoras mulheres. Quando eu ia colocando lá
o sexo, né, feminino e masculino, eu ficava bem feliz porque eu percebia claramente que eu estava lendo muito mais mulheres. E vale destacar que eu sempre faço isso no fim do ano, então eu não vou tendo consciência disso ao longo do ano, mas eu acho que por eu já tentar ler mais autoras mulheres como meta em 2018 deu certo, né? Então foram 33 autores homens e 46 autoras mulheres. O gráfico mostra 58,2% autoras mulheres e 41% aí por aí de autores homens. Então gostei já de ter conseguido ler mais mulheres em 2018 e quero cada vez mais conhecer outras autoras maravilhosas. Também autores, né? Mas enfim, vamos tentando aí manter um equilíbrio, porque claramente antes eu estava lendo muito mais homens e eu não quero isso, eu quero ler cada vez mais mulheres também. Agora vamos para nacionalidade. Já houve anos em que eu li muito mais países diferentes, que o gráfico ficava completamente colorido, nem que fosse um livro de cada país, assim. Eu sempre li muito mais dos Estados Unidos e da Inglaterra, isso é algo que sempre se repete. Mas houve anos em que eu consegui mesclar isso muito bem, que eu fiquei bem feliz no final do ano em ver o gráfico todo coloridinho com vários países. Acho que por volta aí de 19, 20 países em um ano só. Em 2018 isso não aconteceu exatamente. Eu li 13 países, assim, no total, em relação ao número de países, o que foi bom, mas não foi o ideal. Eu realmente queria ter lido mais lugares distintos, conhecer mais de outros países, mais da cultura desses países e autores diferentes. Então 13 não foi exatamente ruim, realmente não fiquei assim restrita a 3 lugares ou 4 lugares. 13 não foi ruim, mas também não é como eu quero. Eu realmente quero deixar tudo muito mais colorido, este gráfico que eu vou deixar aqui ao lado. O que eu mais li, mais uma vez, né, isso sempre se repete, foi autores dos Estados Unidos. Foram 26 autores dos Estados Unidos ao todo, né, que já é um número bem maior. No gráfico é essa parte em vermelho, que tem 32,9% do total. Seguido, claro, sempre, nunca muda isso, da Inglaterra. Vamos ver se em algum ano isso vai mudar. Na Inglaterra foram 17 livros. Eu falei 26 autores ou livros? Eu estou me referindo a livros, né? Porque às vezes os autores se repetem. 17 livros com 21,5% de livros da Inglaterra. Então foi o segundo lugar. O terceiro lugar foi o Brasil, com 14 autores e 17,7% de livros brasileiros. E aí eu marquei só mais 2 aí que tem números um pouco mais significativos, que foram autores da Irlanda, com 8 livros, e da Escócia, com 5 livros. Escócia contou muito o fato de Arthur Conan Doyle ser escocês, e Irlanda também contou muito o fato do C.S. Lewis ser irlandês. Então, assim, meio que fica tudo ali no Reino Unido, né? Então, acabou que essa parte aí da Inglaterra, Escócia e Irlanda, eu li bastante até. Eu acho normal até ter mais Estados Unidos e Inglaterra. A gente tem um grande número de autores internacionais desses lugares e livros famosíssimos que queremos muito ler, mas eu quero também manter meu gráfico mais colorido. Ainda que fique mais Estados Unidos, Inglaterra, isso não me incomoda exatamente, mas eu gosto de ter um gráfico todo colorido para conhecer outros autores de diferentes nacionalidades. Essa parte coloridinha aí tem vários outros lugares, eu sei que tem Itália, Alemanha, tem países do continente africano, acho que tem Nigéria, tem Nigéria também. Enfim, tem vários locais distintos nesses, né, que estão faltando, mas não um número que eu gostaria, eu quero aumentar isso. Agora vamos para uma das minhas partes preferidas, que é ver em relação aos gêneros literários que eu ando lendo. Este ano me surpreendeu até, porque eu percebi que eu não li alguns gêneros que eu adoro, especificamente um gênero. Eu até li 3 livros desse gênero, mas muito pouco. Eu só li 3 livros de ficção científica. E pra mim isso foi um baque, porque é um dos meus gêneros favoritos e teve anos aí atrás que eu li muito ficção científica, que ficava entre aí os mais lidos. Então pra 2019 eu quero voltar a ler mais ficção científica, porque eu amo e eu realmente fiquei devendo em 2018. E quando eu falo devendo, é devendo pra mim mesma, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto muito. Quando eu faço essa retrospectiva, é uma forma de eu fazer novas metas e resoluções para o ano seguinte. Quero voltar a ler mais ficção científica, isso é um fato, né? É uma coisa certa. O gênero mais lido geralmente é o mesmo, não sei se vocês conseguem acertar, mas basicamente é thriller / mistério. Foram 21 livros entre thrillers e mistério, então também conta muito o Projeto Agatha aí no meio, mas mesmo antes do projeto eu lia mais thrillers. Eu adoro ler livros de mistério, isso não é
segredo pra ninguém. O próximo gênero mais lido depois de Thrillers e Mistérios, com 14 livros, foi os romances. Quando eu falo romance, não é romance romântico. São livros de romance. Por exemplo, A Hora da Estrela tá aí no meio, como romance. Seria um romance contemporâneo. Entre outros também, eu coloquei o livro As Brasas como romance. Por exemplo, Os Quase Completos, que foi um livro que eu gostei também muito, como romance. Então não quer dizer que é um livro romântico, aquele romance de amor, porque geralmente eu não tô lendo muito livros com romances românticos, mas romances no geral eu coloquei todos aí dentro. O Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, autora nigeriana, também entra como romance. Então foram 14 livros de romance, foi o gênero mais lido, seguido de um gênero que me admirou, porque eu li 11 livros de fantasia. E nos anos anteriores eu tinha lido bem pouco a fantasia e era algo que eu queria aumentar. E para 2019 eu já imagino que vai aumentar, né? A gente já vai começar com o projeto do Senhor dos Anéis, então já é mais fantasia para 2019. Em 2018 eu li praticamente as Crônicas de Nárnia completa, entre outros livros. Então foram 11 livros de fantasia, o que é bastante para mim, porque eu vinha lendo pouco do gênero. Depois disso vem o não ficção, com 10 livros lidos, e não ficção é um gênero que eu amo e geralmente tá entre os mais lidos do ano. Então 10 foi um número bom. Eu adoro ler livros de não ficção, livros com histórias reais, às vezes nem exatamente biografia, porque outros livros entram aí no meio, bastidores. Por exemplo, um livro que eu amei de não ficção em 2018 foi Os Homens Explicam Tudo para Mim, que é um livro sobre feminismo, sobre as mulheres na sociedade, também conta como não ficção. Várias coisas entram em não ficção e isso pode variar bastante entre o tópico e o assunto abordado. Então, não ficção eu gostei de ter lido, né, nessa quantidade, foi uma quantidade boa, 10. E outro que eu li na mesma quantidade de não ficção, também 10 livros, foram os livros de contos. Eu adoro ler livros de contos, entrou aí Machado de Assis, entrou Sherlock Holmes também, entre outros. É um gênero também que eu me sinto bem próxima, todos os anos geralmente entram aí vários livros de contos. Então foi a mesma quantidade de não ficção, seguido por 8 romances de época. Eu adoro ler romances fofos de época. Eu até me surpreendi que eu consegui ler 8 romances de época. Mas só em fevereiro eu acho que eu li 4 de uma vez, né? Porque eu li toda aquela série Smite Smith da Julia Quinn de uma vez só. Então já ajudou bastante aí a contabilizar esses 8. Descobri agora, no final do ano, no começo de 2019, que eu só li umazinha graphic novel em 2018, gente, eu fiquei admirada com isso, porque eu vinha lendo bastante graphic novels nos anos anteriores. Pelo menos aí umas 8, 10 no ano eu lia, e eu li uma graphic... Nem lembro qual foi essa uma que eu li, mas enfim, teve uma. Ah, lembro, foi a do Diário de Anne Frank. Eu li lá no começo do ano ainda, e eu quero muito, muito, muito ler mais graphic novels pra 2019. Então é um fato, eu vou pegar um monte de graphic novel aqui e colocar nas minhas metas pra já ir me abastecendo de histórias em quadrinhos, enfim, graphic novels, romances gráficos, que eu também adoro. Então é algo que eu percebi que eu deixei de lado em 2018. Eu acho que é isso. Sci-fi eu já comentei que fiquei bem triste, eu li 3 livros de ficção científica, gente. E entre esses teve o Enigma de Andrômeda, que eu adorei. Eu amo os livros de ficção científica. Vira e mexe aqui no canal, tinha um vídeo sobre vídeos até gerais, assim, que eu falava sobre vários. E eu tenho muitos favoritos da vida, que são livros de ficção científica. Então eu quero mudar isso também para 2019. Então, em 2019, eu quero ler mais ficção científica, quero ler mais graphic novels, quero ler mais países. Não é algo assim que tá tão ruim, né? Porque 13... tá ok, mas eu queria pelo menos fechar um ano, sei lá, com uns 20 países diferentes. É algo que eu ficaria mais feliz. E em relação a autoras mulheres, continuar lendo mais mulheres, descobrir mais autoras mulheres. De uma forma geral, posso dizer que sim, eu fiquei satisfeita com as minhas leituras de 2018, bastante satisfeita. Vocês vão perceber que eu coloquei muitos livros nos favoritos, nos próximos vídeos que vai sair, com os favoritos do ano, mas sempre tem aqui algumas coisinhas que a gente quer, né, que a gente deseja mudar um pouquinho e ler mais, alguns gêneros que acabam sendo deixados de lado. E fazer essa retrospectiva pra mim é uma forma de enxergar tudo isso. Conta aqui embaixo como foi o seu ano de 2018, se você também já fez alguma meta pessoal, alguma resolução para 2019, de ler mais algum gênero, enfim, se está participando de algum projeto. Teremos alguns projetos no canal, vai começar com o Senhor dos Anéis, que eu já vou apresentar e vocês vão logo descobrir qual será a duração, mas eu acho que depois do Senhor dos Anéis eu ainda consigo fazer mais um projeto para o segundo semestre de 2019. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários, que é uma das melhores partes. Um beijo enorme e até a próxima.